Você já cruzou com alguém que, sem fazer esforço, prende sua atenção? Não porque fala alto, tenta impressionar os outros, ou busca ser o centro das atenções, mas porque carrega uma presença forte e autêntica. Algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Essa é a verdadeira atratividade silenciosa. Não tem a ver com aparência perfeita ou gestos calculados, mas com a forma como a pessoa se move pelo mundo. Como se comporta, como trata os outros, como se sente confortável dentro da própria pele. Não é sobre chamar a atenção, é sobre inspirar respeito sem precisar exigir. E o mais interessante, você não precisa se tornar outra pessoa para desenvolver isso. Não se trata de se encaixar em um padrão ou de seguir regras artificiais. É sobre se alinhar com o seu melhor eu e construir hábitos que, sem que você perceba, fazem sua presença ser sentida. Nesse vídeo, vou compartilhar 10 hábitos que fazem qualquer pessoa ter uma presença forte e hipnotizante sem precisar forçar nada. São princípios atemporais, baseados na sabedoria estoica, que fortalecem sua inteligência emocional, sua confiança e seu impacto sobre os outros. Mas, mais do que isso, transformam a forma como você se enxerga. No final, você vai perceber que a verdadeira confiança não se busca, não se implora e nem se impõe. Ela se constrói de dentro para fora, e quando isso acontece, você não precisa gritar para ser ouvido, pois sua presença já diz tudo. Vamos começar. Hábito 1. Abrace sua independência. Imagine despertar com uma energia que vem de dentro, uma força que não depende do olhar ou da aprovação dos outros para acontecer. Essa é a essência da verdadeira independência, viver de acordo com seus próprios valores e seguir a sua verdade, sem precisar do aval alheio. Ser independente não significa se afastar ou agir de forma arrogante. Trata-se de cultivar autoconfiança e amor próprio. Quando você valoriza quem é, sua presença passa a dizer tudo por si mesma, demonstrando uma força e autenticidade que conquistam respeito naturalmente. Hoje, muitas pessoas buscam validação nas redes sociais, medindo seu valor em curtidas e elogios. Mas ao escolher trilhar seu próprio caminho e reconhecer que seu valor vem de dentro, você se destaca em meio à superficialidade. Essa liberdade não é algo que se conquista da noite para o dia. Ela exige coragem para confiar em si mesmo, mesmo quando a maioria duvida. Implica tomar decisões que podem não agradar a todos, mas que batem com a sua essência. Para praticar essa autenticidade, reserve momentos para se reconectar consigo mesmo. Seja fazendo uma caminhada sozinho, passando alguns minutos em silêncio para ouvir seus pensamentos, ou acordando um pouco mais cedo para refletir. Esses momentos são essenciais para recarregar suas energias e fortalecer sua autoestima. Quando você descobre que tudo o que precisa, como amor, segurança e aceitação, já existe dentro de você, a forma como se relaciona com o mundo muda radicalmente. Sua postura se torna mais serena, seus gestos mais firmes e seu caráter inabalável. Isso atrai relações pautadas no respeito e na admiração genuína, sem depender de interesses ou reciprocidades superficiais. Pergunte a si mesmo: estou vivendo para mim ou tentando atender às expectativas dos outros? Faça escolhas que reflitam sua essência, valorize-se e cuide de si mesmo. Dessa forma, sua autenticidade atrairá naturalmente o reconhecimento e a admiração das pessoas à sua volta, guiando você para uma vida plena e verdadeiramente autêntica. Hábito 2. Aprenda a elegância silenciosa. Às vezes, a voz mais alta não é a que faz o maior impacto. A verdadeira presença se mostra sem precisar de muitas palavras. A elegância silenciosa não é sobre ser notado, mas sim sobre ser respeitado pelo simples fato de existir. Ela está na forma como você age, não em como fala. Pense em uma reunião no trabalho. Você entra na sala e, sem dizer nada, atrai todos os olhares. Não porque você se esforçou para ser notado, mas porque sua postura transmite confiança. Você não precisa levantar a voz para se fazer ouvir. Sua presença já fala por você. Isso é elegância silenciosa. As pessoas percebem que você sabe o que faz e confiam na sua estabilidade sem que você precise afirmar nada. Essa presença se constrói com pequenos detalhes. O jeito de se comportar, o olhar, a maneira de caminhar e a sua calma em situações difíceis. Por exemplo, se imagine em um perrengue. Enquanto a maioria das pessoas reage impulsivamente,
Você escolhe manter a calma, ouvir o outro lado e responder com ponderação. A sua capacidade de não se deixar levar pelo caos do ambiente transmite uma segurança que poucas pessoas têm. Esse autocontrole é um sinal claro de força. A confiança não vem do volume da sua voz, mas de como você se posiciona. Puxe na sua memória aquele evento social cheio de gente. A pessoa que se destaca não é a mais barulhenta, mas a que permanece serena e com postura firme. Ela não precisa se exibir. Sua calma e autoconfiança são evidentes em sua presença. Isso é o que realmente chama a atenção das pessoas de forma respeitosa. A elegância também aparece na forma como você trata os outros. Imagine que você esteja em uma fila de espera e se depara com uma pessoa que parece estar apressada ou irritada. Em vez de reagir de maneira impaciente, você sorri e oferece uma palavra amiga. Gestos simples como esse têm um impacto maior do que muitas palavras. Em um mundo onde todos querem falar mais alto, quem tem a capacidade de ficar em silêncio e agir com intenção se destaca. Por exemplo, em uma discussão acalorada, você tem o poder de simplesmente não reagir no momento. Manter a calma é uma forma de autocontrole. Não se trata de ser passivo, mas de escolher a melhor resposta sem pressa. Os estoicos, como Marco Aurélio, entendiam bem isso. Ele dizia: quanto mais perto um homem chega de uma mente tranquila, mais perto ele está da verdadeira força. Quando você aprende a manter a serenidade, as pessoas passam a confiar em você de uma forma diferente. Você não precisa provar nada para elas. Sua tranquilidade e equilíbrio falam mais alto. Observe como você age no seu dia a dia. Você está sempre correndo ou se sentindo tenso? Reage por impulso? Fala antes que seu cérebro possa processar suas ideias? Se sim, tente desacelerar. Em vez de correr de um compromisso para outro, pare um momento e respire fundo. Quando estiver prestes a dar uma opinião, por exemplo, conte até 5. Esses segundos vão te ajudar a pensar e entender se sua opinião vai contribuir para a situação ou causar um drama desnecessário. Esses pequenos ajustes no seu comportamento criam uma energia de calma e equilíbrio que os outros sentem, mesmo sem saber exatamente o motivo. Elegância não significa perfeição. Não é ser impecável o tempo todo, mas sim ter a intenção de ser o melhor de si mesmo. Se vestir bem, falar com clareza e enfrentar os desafios sem perder a compostura. Isso é o que torna sua presença tão poderosa, não pelo esforço, mas pela sua naturalidade e autenticidade. Com o tempo, as pessoas associarão sua presença a qualidades como confiança e respeito. Mesmo que não entendam completamente o porquê, elas sentirão a diferença. E é isso que torna a elegância silenciosa tão marcante. Não é o barulho, mas o impacto de uma presença tranquila e sólida. Hábito 3. Esteja totalmente presente. Imagine o seguinte cenário. Você está conversando com alguém, e mesmo estando juntos, a outra pessoa está grudada no celular, e sem prestar atenção em uma palavra que você fala. Talvez você tenha passado por isso e sentido uma certa frustração, como se suas palavras não fossem importantes. Agora, pense em quando alguém realmente se concentra em você. Olha nos seus olhos, ouve com atenção, e a conversa flui naturalmente. Você se sente valorizado e compreendido. Isso é estar presente. Ser presente é escolher se dedicar ao momento. É resistir à tentação e vício de pegar o celular a cada notificação. De ficar pensando na sua resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Quando você se entrega completamente ao agora, sua presença se torna marcante. Você não está apenas fisicamente ali, mas de corpo e alma. Os estoicos nos lembram que viver o presente é a chave para a paz interior. Marco Aurélio, por exemplo, disse: limite-se ao presente. Para os estoicos, focar no agora ajuda a deixar de lado os arrependimentos do passado e a ansiedade com o futuro. Quando você aprende a viver o presente, ganha mais controle sobre seus pensamentos e emoções. Isso traz equilíbrio para sua vida e faz com que você seja naturalmente admirado por se envolver de forma profunda com as pessoas e com o que faz. Estar presente não é apenas uma questão de ouvir. É observar sem pressa, sem julgar, e perceber as expressões da pessoa quando ela fala, e sentir cada emoção, mesmo que não seja dita. Esse tipo de atenção aguçada fortalece sua inteligência emocional, porque você é capaz de ler uma situação e perceber os sentimentos por trás das palavras.
Comece a testar isso nas suas interações mais básicas, seja uma conversa com um amigo fazendo uma refeição, ou mesmo no caminho para o trabalho. Quando você treinar sua atenção plena, vai notar algo poderoso. Sua presença transmitirá calma, confiança e respeito. As pessoas perceberão que você está realmente ali com elas, criando conexões sinceras e profundas. E o melhor de tudo, não é um esforço forçado. Com o tempo, sua presença passa a inspirar confiança, e essa confiança cria uma atração verdadeira e duradoura. Em um mundo onde a atenção é disputada a cada segundo, quem consegue oferecer uma presença genuína se destaca naturalmente. A pessoa que ouve sem pressa, que observa sem julgamento, que valoriza o outro sem precisar dizer nada, se torna inesquecível. Porque no fundo poucas coisas são tão atraentes quanto ser verdadeiramente visto e reconhecido no momento presente. Hábito 4. O poder do mistério. As pessoas se interessam pelo que não conhecem completamente. Imagine que você esteja em uma reunião de trabalho. Uma pessoa que você mal conhece começa a contar tudo sobre sua vida, cada detalhe, opinião e até assuntos íntimos. No começo pode parecer interessante, mas com o tempo ela se torna previsível e perde o charme. Agora, pense em outra pessoa na mesma reunião. Ela fala o suficiente para ser ouvida, mas não revela todos os seus pensamentos e sentimentos. Essa pessoa compartilha só o necessário, deixando um ar de mistério. As pessoas ficam curiosas e querem saber mais, como se estivessem abrindo uma página intrigante de um livro. Quando você conta tudo de imediato, não sobra nada para descobrir. Manter um pouco de mistério mostra como somos naturalmente curiosos em relação ao desconhecido. É o mesmo truque usado na publicidade de filmes. Eles mostram algumas partes e criam desejo de ver mais. Mas atenção, o segredo não está em fingir ou construir uma fachada, e sim em ser intencional sobre o que você compartilha. Por exemplo, imagine que você vá a uma festa e, em vez de sair contando todos os detalhes da sua vida, você ouve os outros e fala de forma cuidadosa e pensativa. Essa reserva faz com que as pessoas fiquem mais interessadas em você, como se houvesse sempre algo novo a descobrir. O segredo está em não se abrir completamente de início, mas em deixar os outros se aproximarem para descobrir mais, sem forçar nada. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: fique em silêncio, ou diga algo que seja melhor que o silêncio. Muitas vezes, o que você escolhe não dizer pode ter um impacto maior do que as palavras que compartilha. Quando você utiliza o silêncio com sabedoria, transmite confiança sem precisar se explicar. Além das palavras, o mistério também aparece nas ações. Imagine que você faça uma mudança importante na sua vida e, ao invés de justificar cada passo, apenas haja. Essa atitude mostra segurança e autoconfiança, fazendo com que as pessoas fiquem admiradas com sua determinação. Em um mundo onde todos estão dispostos a contar tudo, seja a pessoa que deixa um capítulo por desvendar. Ao se permitir ser um pouco mais reservado, você cria uma aura de mistério que mantém o interesse das pessoas, mesmo depois da interação. Hábito 5. Cultive a sabedoria cultural. Desenvolver sabedoria cultural não é sobre conhecer muitos países ou falar várias línguas. Trata-se de aprender a ver além do que está na superfície, entender pessoas, histórias e tradições diferentes das suas. Quando você escuta com atenção, valoriza outros pontos de vista que não são iguais aos seus e se interessa pelo jeito de ver o mundo dos outros, sua presença se torna naturalmente respeitada. O valor de uma conversa não está em impor opiniões, mas em enriquecer o diálogo com reflexões baseadas em uma compreensão mais real. Os estoicos tinham essa sabedoria. Marco Aurélio, por exemplo, sempre nos lembrava de olhar além da superfície, de não nos enganarmos pelas aparências. Ele dizia: olhe abaixo da superfície, não se deixe enganar pelo que parece ser. Ter sabedoria cultural é exatamente essa habilidade de perceber o que está além do óbvio, de entender as camadas invisíveis que tornam cada pessoa única e cada situação complexa. Em vez de reagir apenas pelo que você vê de cara, você aprende a identificar o que está por trás, o que é real, o que é importante. Essa capacidade de se adaptar e compreender profundamente os outros permite que você transite por diferentes círculos sociais sem precisar mudar quem é ou forçar uma presença. Não se trata de ser a pessoa mais falante
ou a que toma a frente de todas as conversas. Trata-se de saber a hora de falar e, talvez mais importante ainda, saber quando ouvir. Você se torna um imã social porque as pessoas percebem que tem algo valioso a compartilhar e sentem que você realmente as escuta. Para começar a desenvolver essa sabedoria cultural, amplie seus horizontes, saia da sua zona de conforto. Leia livros que desafiem suas ideias e façam você pensar de forma diferente. Experimente comidas novas. Converse com pessoas cujas realidades são diferentes da sua. E, se puder, claro, viaje e explore novas culturas. E, acima de tudo, pratique a escuta ativa. Se alguém compartilhar uma opinião com a qual você não concorda, evite responder na hora. Em vez disso, faça perguntas. Pergunte o que a pessoa pensa e o que a levou a ter aquela opinião. Esse simples ato mostra que você realmente quer entender e não apenas rebater. A verdadeira sabedoria não está em falar mais alto, mas em falar com significado. Ela não está na necessidade de impressionar ou de ter sempre razão, mas em como você consegue respeitar a complexidade da experiência humana. Não se trata de impressionar ou sempre ter razão, mas de respeitar a complexidade da experiência humana. Ao fazer isso, você se torna uma pessoa mais interessante, cuja presença faz a diferença. Lembre-se, a sabedoria cultural não é algo que você ostenta. Ela se manifesta nas pequenas atitudes do dia a dia, nas conversas, nas perguntas que faz, no olhar atento e no interesse genuíno pelas histórias dos outros. Hábito 6. A pulsação da compaixão. Muitas pessoas tentam impressionar com palavras complicadas ou gestos exagerados, mas a verdadeira força está em saber ouvir de verdade, em se importar sem esperar nada em troca e em oferecer gentileza sem medir esforços. Quando alguém compartilha algo pessoal, a forma como você escuta faz toda a diferença. Imagine uma amiga passando por um momento difícil. Em vez de interrompê-la com conselhos imediatos, você a escuta com calma, apenas estando presente. Muitas vezes, o que ela precisa não é de uma solução rápida, mas de alguém que a faça se sentir compreendida. As pessoas se conectam com quem as faz se sentir vistas. Não se trata de resolver todos os problemas, ou de dar respostas prontas, mas de criar um ambiente seguro e acolhedor, onde elas possam ser elas mesmas. Pense, por exemplo, em um líder que recebe uma opinião e, ao invés de apenas ouvir, faz perguntas que demonstram interesse genuíno. Esse tipo de liderança torna o ambiente de trabalho mais humano e fortalece as relações na equipe. Os estoicos, muitas vezes mal interpretados como frios ou distantes, viam a empatia como uma força interior. Marco Aurélio escreveu: "Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo." Essa é uma lição importante. Compaixão não significa ser trouxa ou permitir que abusem da sua bondade, mas significa ser capaz de entender os outros sem perder sua própria estabilidade. É um equilíbrio entre ser gentil e manter limites para evitar desgaste, tanto para você quanto para quem procura ajuda. Um exemplo prático disso é a maneira como você reage a um amigo que toda hora busca ajuda para resolver problemas, mas nunca tenta mudar seus próprios hábitos. É importante apoiar, mas também definir limites saudáveis. Você pode se mostrar disponível sem se sobrecarregar. O primeiro passo para desenvolver essa presença magnética é aprender a ouvir, não para responder, mas para entender. Quando alguém compartilha algo pessoal, evite a tentação de dar conselhos rápidos. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é saber que foi ouvida. Imagine um colega de trabalho estressado por questões pessoais. Em vez de dizer, "Não se preocupe, vai dar tudo certo", pergunte, "Quer falar sobre isso?" Permita que ele se abra sem pressa de encontrar uma solução. A simples escuta pode transformar o dia de alguém. Compaixão também é paciência, com os outros e consigo mesmo. Ninguém é perfeito, e a vida é cheia de desafios. Nos momentos difíceis, quem permanece sereno e solidário se torna inesquecível. Pergunte-se: sou alguém que faz os outros se sentirem vistos e valorizados? Se a resposta não for sempre sim, não se preocupe. Compaixão é um hábito que se aprende e se cultiva. E tudo começa sendo gentil consigo mesmo, quando você cuida da sua própria energia emocional e pratica paciência com você mesmo. Isso se reflete na forma como trata os outros. Sua atitude vai além das palavras.
Ela faz as pessoas se sentirem importantes, compreendidas e seguras. Seja alguém que escuta mais do que fala, que oferece gentileza sem esperar nada em troca e que mantém a calma nos momentos de caos. A verdadeira presença não está no barulho, mas no impacto silencioso, sincero e transformador da compaixão. Hábito 7. A energia do riso e da alegria. Poucas coisas têm um poder tão natural quanto a presença de alguém que realmente é alegre. Não é o tipo de otimismo forçado ou de tentar ser o mais engraçado da sala, mas de uma leveza interior que torna a vida mais fácil, mesmo nos dias difíceis. Quem irradia essa alegria simples não precisa de grandes gestos para chamar a atenção. O riso funciona como uma ponte. Ele quebra barreiras, alivia tensões e une as pessoas sem esforço. Em um mundo onde cada um enfrenta suas próprias lutas, estar perto de alguém que consegue sorrir com a vida, e não de forma irônica, mesmo diante dos problemas, é revigorante. Essa atitude não nega os desafios, mas mostra uma forma mais leve de enfrentá-los. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Pense nas amizades que marcaram sua vida. Muitas vezes, elas começam com boas risadas. O humor cria um laço de confiança, pois sorrir junto significa que você pode ser você mesmo, sem medo de ser julgado. Essa conexão genuína torna o ambiente mais confortável e aproxima as pessoas. Mas é importante lembrar que a verdadeira alegria não está em estar sempre fazendo piadas ou em ser o centro das atenções. Forçar o riso pode afastar as pessoas. A verdadeira leveza vem de encontrar humor nas pequenas coisas, como dar risada de um erro bobo em vez de se frustrar. Essa atitude gera um clima descontraído, onde todos se sentem à vontade com suas imperfeições. Para cultivar essa alegria, valorize os pequenos momentos do dia. Permita-se saborear aqueles instantes que naturalmente trazem um sorriso. Compartilhe um comentário bem-humorado com alguém e não tenha medo de dar risada de si mesmo. Essa aceitação pessoal se reflete em suas relações, criando uma energia positiva ao seu redor. Cercar-se de pessoas que elevam seu espírito também é essencial. Busque estar com quem mostra que a vida não precisa ser uma batalha constante ou um eterno sofrimento. Transformando o riso em um hábito, você contribui para um ambiente mais leve, onde as pessoas se percebem. Imagine uma reunião estressante sendo transformada por uma simples piada. Isso muda tudo, aliviando a tensão e aproximando as pessoas. No fim das contas, as pessoas podem esquecer o que você disse, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Leve humor e alegria para onde for, e permita que sua energia positiva ilumine o ambiente. Uma presença autêntica e leve fala mais alto do que palavras e atrai as pessoas de forma natural. Hábito 8. A arte do autocuidado. Cuidar de si mesmo tem um poder especial. Não se trata de vaidade ou de impressionar os outros, mas de respeito por você mesmo. Esse cuidado não precisa ser exagerado. Ele começa com escolhas simples do dia a dia: comer de forma equilibrada, dar uma boa caminhada ao final do dia, ter uma noite de sono reparadora. Quando você cuida do seu corpo, da sua mente e do seu coração, passa uma energia tranquila e equilibrada. Não se trata de buscar um corpo perfeito ou seguir padrões estéticos irreais, mas de se sentir bem consigo mesmo, e isso atrai as pessoas de forma natural. Imagine que você tem um amigo que constantemente ignora sua saúde. Ele trabalha demais, se alimenta mal e nunca encontra tempo para relaxar. Com o tempo, essa falta de cuidado vai aparecendo, seja no estresse ou no cansaço. Agora pense em outro amigo que, mesmo com uma rotina corrida, faz questão de cuidar de si, pratica exercícios, se alimenta bem e reserva um tempo para relaxar. Ele pode não falar sobre isso o tempo todo, mas sua tranquilidade e confiança são evidentes. O autocuidado vai além do corpo. Cuidar da mente e da alma também é essencial. Pode ser tão simples quanto reservar 10 minutos para meditar ou se permitir sentir cansaço quando necessário. Esses pequenos momentos de pausa ajudam a clarear a mente e acalmar as emoções, espalhando uma sensação de paz que, em meio à correria do dia a dia, é contagiante. Se você se olha no espelho e sente que não tem se cuidado como gostaria, comece agora. Escolha uma coisa que você possa fazer por si mesmo, seja dormir melhor, comer com mais atenção ou aprender a relaxar. O autocuidado é um hábito, e com o tempo,
Ele transforma não só como você se sente, mas também como as pessoas percebem você. A verdadeira atratividade vem de se sentir bem por dentro, e isso se reflete na sua maneira de viver. Não é sobre buscar atenção, mas sobre viver de uma forma que naturalmente atrai os outros pela paz e equilíbrio que você transmite. Quem cuida de si não precisa gritar por atenção. Sua presença já fala por si só. Cuide de si mesmo, não porque alguém está observando, mas porque você merece. Assim, sem esforço, sua presença se torna naturalmente forte, serena e impossível de ignorar. Hábito 9. Inteligência emocional e consciência social. Pessoas com inteligência emocional não agem por impulso. Em vez de aumentar um conflito, elas observam a situação e escolhem suas respostas com cuidado. Imagine que sua mente é como um volante. Se você dirigir com calma, evita acidentes e mantém o controle, mesmo em estradas turbulentas. Por exemplo, pense em um ambiente de trabalho tenso, onde as discussões acontecem todos os dias. Quem tem essa habilidade percebe o clima pesado e, em vez de tentar resolver tudo de imediato, oferece uma palavra de calma ou uma alternativa construtiva. É como se, em um jogo de dominó, você decidisse esperar o momento certo para fazer sua jogada, evitando derrubar todas as peças de uma só vez. Essa atitude ajuda a reduzir a pressão e torna o ambiente mais respeitoso. Não se trata de chamar atenção, mas de manter a serenidade mesmo no meio do caos, algo que conquista o respeito e atrai as pessoas. O mais importante é que as pessoas lembram mais de como se sentiram ao seu lado do que suas palavras. Quando você pratica a inteligência emocional, cria um espaço onde os outros se sentem reconhecidos e compreendidos. Pense naquele amigo que, sem precisar dizer muito, está sempre ao seu lado quando você precisa de apoio, como uma boa xícara de café num dia frio. Essa presença, que não tenta consertar os problemas, gera um acolhimento sincero. Já a consciência social funciona através da sua capacidade de perceber sinais sutis no ambiente. Às vezes é preciso saber quando dar espaço para alguém, ou mudar de assunto para aliviar uma situação tensa. Imagine uma festa de família onde você nota que um determinado assunto está deixando todos desconfortáveis. Ao invés de insistir, você muda de conversa de forma suave, como se estivesse abrindo uma janela para deixar o ar fresco entrar. Isso ajuda a criar um clima mais leve, mesmo sem muitas palavras. A consciência social é, basicamente, saber quando agir e, muitas vezes, quando simplesmente estar presente. Os estoicos valorizavam muito essa habilidade, pois acreditavam que quem domina a si mesmo consegue entender melhor os outros. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos. Ao ouvir atentamente, não só coletamos informações, mas também captamos emoções e contextos, criando conexões mais verdadeiras. Ser emocionalmente inteligente não significa reprimir suas emoções ou ignorar o que você sente. Significa saber como responder e não reagir impulsivamente. É como ajustar o termostato de sua mente para manter a temperatura agradável, mesmo quando o ambiente ao redor está pegando fogo. Ao entender seus sentimentos e como eles influenciam suas ações, você consegue manter a calma e agir de forma mais consciente. Em momentos de estresse, isso permite que você reflita antes de agir, sem se deixar levar pela emoção que está sentindo. A consciência social também está ligada à energia que você transmite ao entrar em um ambiente. Pergunte a si mesmo: você contribui para a paz ou aumenta a tensão? Em um conflito familiar, por exemplo, você é a pessoa que acalma os ânimos ou a que aumenta o calor da discussão. Assim como em um time de futebol, cada jogador tem um papel. Quando você tem autocontrole e desenvolve uma presença forte, sua influência é como a de um bom capitão que, com seu exemplo, faz toda a equipe jogar melhor. No final das contas, cultivar a inteligência emocional e a consciência social é como cuidar de um jardim. Se você rega com atenção, remove as ervas daninhas e respeita cada planta, seu jardim floresce e todos querem passar tempo nele. Cuide de você mesmo, da sua mente, do seu corpo e da sua alma. Gaste um tempo aprendendo, passe um tempo com você mesmo. Dedique-se a se conhecer. Talvez você não tenha tido essa oportunidade antes, ou tenha aprendido a fazer isso, mas aqui está uma nova chance de fazer diferente. Porque quando você aprende a gostar de si mesmo,
você pode oferecer o mesmo amor genuíno para os outros e fazer do mundo um lugar melhor. Se você chegou até aqui, comente no caminho. Obrigado por assistir.